E aí, bora resolver um caso clínico desafiador juntos passo a passo? Então prepara o raciocínio porque a investigação começa agora. Imagina a cena. Você está lá no plantão, tranquilo, e chega uma paciente de 53 anos. A queixa? Úlceras nas pernas há 3 semanas. E o detalhe, uma dor muito intensa. E aí, o que acende na sua cabeça primeiro? Qual a sua hipótese inicial? Beleza, antes de sair pedindo 1 milhão de exames, a gente tem que começar pelo básico, né? Pensar no que é mais comum no feijão com arroz da medicina. Vamos analisar os principais diagnósticos que poderiam explicar esse quadro. Vamos pensar juntos? Primeira coisa, úlcera venosa. Faz sentido, né? Pior ao ficar em pé é super comum. Outra ideia, infecção de pele. Também, tem toda a cara, com vermelhidão, inchaço. A gente não pode esquecer de coisas mais raras, mais graves, como o pioderma, gangrenoso. E claro, a úlcera arterial precisa estar na lista. Essas são nossas primeiras pistas. Só que aí vem a primeira peça que não encaixa. Olha só que estranho. Os sinais vitais da paciente estão ótimos, estáveis, mas a dor na perna é insuportável e as lesões só pioram. Isso já acende um alerta, né? Talvez o buraco seja um pouco mais embaixo. Certo? Se o óbvio não está explicando tudo, é hora de cavar mais fundo. Vamos mergulhar na história dessa paciente e fazer um exame físico bem detalhado para encontrar as pistas que estão escondidas. E olha só o que a gente acha. Na conversa, ela conta que já teve trombose venosa profunda, uma TVP. Opa, isso aqui é uma bandeira vermelha gigante. Muda tudo. Nosso raciocínio tem que virar a chave na hora para problemas de coagulação. Já não é mais só uma feridinha na perna. E tem mais. Ela também conta que já tem diagnóstico de síndrome antifosfolipide, a famosa SAF. E para piorar, não está usando o anticoagulante do jeito certo. Pronto. Agora o quebra-cabeça começa a fazer um sentido bem mais preocupante. E para fechar o pacote de pistas, a gente vai para o exame físico e... bingo! Ao redor das úlceras, a pele tem esse padrão que parece uma rede, uma renda roxa. Isso tem nome, livedo reticularis. É um sinal clássico de que os pequenos vasos da pele estão entupindo. Juntando SAF, TVP e livedo, o diagnóstico está ficando bem mais claro. Pois é, um caso que parecia simples virou um baita quebra-cabeça. E para conectar essas pistas, pensar fora da caixa, não tem segredo, né? É treino, é ver muito caso clínico. E por falar em treinar o raciocínio para não cair nessas armadilhas... E ó, fica a dica, atenção que são as últimas horas para pegar o app MedBello naquele precinho especial de fim de ano. Usando o cupom NATALMED, o primeiro mês sai de R$ 59 por apenas R$ 19. Lá você pode treinar com provas, resolver casos clínicos iguaizinhos a esse, desafiar a galera, enfim, aproveita para garantir esse preço. O link tá na bio. Beleza? De volta para o nosso caso. A gente já tem uma suspeita clínica muito forte. Mas agora é a hora da verdade, né? Vamos ver o que os exames de laboratório dizem pra gente confirmar esse raciocínio. E a primeira coisa que salta aos olhos, os marcadores inflamatórios, VHS e PCR, estão lá no teto. Isso confirma pra gente que o problema não é só local, na perna. Existe uma inflamação sistêmica, no corpo todo acontecendo. E agora vem a prova que a gente precisava. Anticoagulante lúpico positivo. Isso mostra que a síndrome antifosfolípide dela não é só uma história antiga. Ela está ativa nesse momento e muito provavelmente é a grande culpada por tudo isso. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, os anticorpos anticardiolipina também vieram positivos em títulos altos. Acabou, o diagnóstico de SAF em atividade está selado. E agora, o golpe final. A biópsia da pele, a peça que faltava no quebra-cabeça foi clara. Vasculite com trombose nos pequenos vasos. Ou seja, uma inflamação dos vasos sanguíneos que está formando coágulos. É a descrição perfeita do que a SAF faz. Pronto! Agora que a gente tem todas as pistas, todas as confirmações, vamos juntar tudo e finalmente entender a história completa por trás dessas úlceras tão dolorosas. Então, o que a gente tem aqui é uma vasculite. Para simplificar, é como se o corpo da própria paciente estivesse em guerra contra seus vasos sanguíneos. E essa briga, essa inflamação, acaba gerando coágulos, que entopem a circulação da pele. Então o processo é o seguinte, passo a passo. Primeiro, a SAF, que é autoimune, começa o ataque aos vasos. Esse ataque causa a inflamação, a vasculite e a formação de trombos. E a consequência disso, o sangue não consegue mais chegar na pele. E pele sem sangue morre, necrosa. E aí o resultado final é exatamente o que a gente viu, as úlceras. Ufa, que caso, hein? Mas todo caso difícil assim sempre deixa uma lição.
vamos revisar aqui os pontos mais importantes e as armadilhas que poderiam ter complicado tudo se a gente não tivesse investigado a fundo. Então, olha só, os erros que a gente não pode cometer. O primeiro, e talvez o mais comum, seria pensar só em infecção e dar antibiótico. Não ia adiantar nada. Outro erro grave, ignorar a história de SAF e TVP. Ou ainda, confundir tudo com uma simples úlcera venosa. Não dar valor ao livedo na pele ou deixar de pedir a biópsia também teriam nos deixado no escuro. Cada detalhe aqui foi fundamental para acertar o alvo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. E se essa paciente tivesse sido tratada só como uma infecção comum? Pensa bem, a doença de base, a SAF, ia continuar lá, ativa, destruindo os vasos dela sem parar, as feridas só iriam piorar e as complicações sistêmicas poderiam ser gravíssimas. Um raciocínio clínico bem feito não salva só a pele, salva a vida. Pensa nisso.